Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês mais uma vez essa relação da religião com a política, né? Esse é um assunto que a gente não cansa de falar, até porque ele está sempre voltando aí na história, tanto política quanto religiosa, né? E mais recentemente na história do Brasil, a gente viu aí nas últimas eleições essa relação muito próxima entre religião e política e a maneira como ela influenciou, né, na votação, na sociedade, os debates que aconteceram, uns sendo a favor, outros sendo contra e até criando problemas muitas vezes dentro dos grupos religiosos, né? Então eu julgo que esse é um assunto bem interessante para a gente debater aqui. Então eu gostaria de discutir com vocês, né, refletir sobre a relação que vem ocorrendo aqui no Brasil, né, entre religião e política, mas também falar um pouco sobre as consequências, né, dessa relação para o diálogo interreligioso. Eu coloquei aqui na minha frente, né, estou com um monitor aqui na minha frente e eu vou pegando aqui alguns itens, né, alguns tópicos que eu vou discutindo aqui com vocês e a gente vai então fazendo uma reflexão sobre esse tema. Então a primeira coisa que eu já deixei claro, né, que eu já deixo claro aqui, é que discutir sobre religião e política é também pensar um pouco sobre as consequências dessa relação para o diálogo interreligioso. Bom, pode ser que você esteja dizendo assim, mas eu não estou nem aí para esse negócio de diálogo interreligioso. Mas eu queria falar dessa perspectiva, né? Como que essa questão atrapalha ou não essa aproximação, né, dos grupos religiosos uns com os outros, né, a partir dessa relação política. A gente sabe que aqui no Brasil já é tão difícil os grupos religiosos é, se comunicarem, né, se relacionarem, e quando tem essa polarização política fica até mais complicado. Então, como é que isso se dá no dia a dia? Então, eu estou partindo do pressuposto de que essa relação, né, essa relação entre religião e política no Brasil, ela não acontece, não é apenas uma estratégia eleitoreira ou uma estratégia eleitoral, né? Eu levanto aqui uma tese de que essa aproximação, né, entre religião e política, ela é uma ideia, né, de estabelecer um projeto político religioso mesmo, para administrar o país, né? Então, a tese que eu estou aqui defendendo é o seguinte: essa aproximação entre religião e política no Brasil, ela não se dá apenas na época de eleição, mas isso já vem sendo pensado como um plano político religioso para administrar e para realmente exercitar ou exercer, né, o poder no país, né, segundo os valores, né, que esses grupos entendem como sendo cristãos, né? E esses valores também devem estar em consonância com os valores, né, econômicos liberais. Então aqui a gente tem uma relação dos valores cristãos com os valores econômicos liberais. Então essa aproximação, né, essa junção, né, de religião, aqui eu estou chamando de religião, mas na verdade, se a gente pensar na última eleição, a gente teve muito mais um apoio, né, dos cristãos e do mundo evangélico, mais especificamente do mundo evangélico, do que de outros grupos, né? Então, por isso que eu estou dizendo que se trata de um projeto político-religioso que tem por objetivo não só estabelecer os valores cristãos, né, governar a partir dos valores cristãos, mas também dos valores econômicos liberais, né? As duas coisas, então, caminham juntas aí. Bom,
esse assunto, a gente sabe que esse assunto ele não é novo, né? Falar sobre religião e política não é uma novidade, embora eu tenha dito que parece que deu a impressão quando eu falei que era alguma coisa nova, né? Mas esse assunto ele não é novo, né? Ele já vem de muitos anos, né? E já se tem publicado muito a respeito dessa questão. Aqui no Brasil existe um pastor chamado Ricardo Gondim, que ele já havia escrito um texto, né, até com um título muito curioso, né, que dizia assim, Deus nos livre de um Brasil evangélico. Eu sei que a princípio esse título pode assustar aí muita gente, né, mas como assim, né? Nos livre de um Brasil evangélico. Claro, ele faz toda uma crítica ali, esse texto é de 2015, né? E eu destaquei apenas uma parte ali em que ele fala o seguinte: os evangélicos sonham o dia em que cidade, estado e país se convertam em massa e a terra dos tupiniquins tenha a cara de suas denominações. O pastor Gondim, ele diz o seguinte, ó, ele fala o seguinte: surgiram os fiscais da fé com o intuito de exorcizar e purificar a cultura, a ciência e a educação brasileira de tudo aquilo que fosse considerado uma ameaça ao credo. Bom, então mais uma vez aqui o Gondim está nos chamando a atenção para o fato de que uma vez que a gente tenha um país governado segundo os valores cristãos, a gente tem que ter muito cuidado para que esses valores eles não sejam um tipo de expurgo, né? Que se faça um tipo de caça às bruxas, né? Em que você vai então tirar todas aquelas ameaças, aquelas consideradas ameaças, né? Que estão presentes na cultura, na ciência, na educação. Veja, eu não estou dizendo que os valores cristãos sejam ruins, a gente não está dizendo isso, né, de forma nenhuma, né? O que a gente tem que tomar cuidado é que não só os cristãos, qualquer grupo religioso, o país não pode ser, nenhum país, principalmente aqui eu estou falando do Brasil, não pode ser dirigido com esse objetivo. Ah, nós temos que alcançar o poder para que a gente possa colocar os valores cristãos, ou os valores budistas, ou os valores islâmicos, ou os valores das religiões de matriz africana. Não, não é essa a preocupação. Só que aqui o que eu quero destacar é exatamente essa questão, porque ocorreu, né, muito mais forte aí na última eleição. Bom, então, seguindo aqui o nosso tópico, para a gente destacar mais alguma coisa, a gente diz o seguinte: para que isso ocorra, faz-se primordial mostrar uma grande estrutura de comunicação, né, voltada às igrejas e uma estratégia de ações nas redes sociais, né, com a finalidade de reforçar temas-chave e de combater outros temas considerados maléficos à família, à igreja, à sociedade. Bom, então aqui a gente começa a perceber que para que esse projeto seja implantado, é importante que esse projeto esteja presente, né, através de uma rede de comunicações em que você vai, como diz aqui o texto, como diz aqui o tópico, combater, né, aqueles temas que são considerados ameaças à família, ameaça à igreja, ameaça à sociedade, né? E aí você vai trazer esses temas considerados chaves, né, para reforçar os valores cristãos. O problema, pessoal, é que, como eu falei, não são os valores cristãos. Os valores cristãos são ótimos, são bons, são excelentes. O problema é que nem toda a população é cristã e nem toda a população pensa de forma cristã. E também, às vezes, quando a gente fala de valores, tanto cristão ou não, né, os valores são sempre coisas que
não partem de um consenso, né? Sempre tem algo que precisa ser debatido, discutido pela sociedade, né? Então, essa é a questão. Bom, então, o objetivo, né, desse projeto, né, que vem sendo desenvolvido através dessa aliança entre política e religião, com o propósito de transformar o país, né, em uma extensão, muitas vezes, da igreja evangélica, no que se refere, por exemplo, aos valores morais, conservadores e de interesse específico dos evangélicos, ele é bom para os evangélicos, é bom talvez até para o mundo cristão, mas a gente não pode pensar a sociedade somente a partir do mundo cristão e do mundo evangélico, né? Então a gente tem que pensar a sociedade como um todo, né? A cidadania, ela não exige que você faça parte de nenhum grupo religioso, né? A cidadania, né, exige que você seja um cidadão, uma cidadã íntegra, né? Que defenda valores relacionados à cidadania, que são valores que muitas vezes coincidem com os valores evangélicos e muitas vezes são valores que não coincidem com os valores evangélicos. Então, esse projeto, né, para transformar o país em um país que tenha essa visão, esse propósito, né, de defender os valores evangélicos, ele pode ser bom, por um lado, né, para o mundo evangélico, mas ele não contempla toda a sociedade. E a gente tem que pensar também que a sociedade ela tem que partir da ideia de um pensamento laico em todos os sentidos, né? E laico aqui não no sentido de não ter religião, acabar com a religiosidade, nada disso. Laico no sentido de que o Estado ele se coloca como neutro em relação a uma escolha religiosa, mas ao mesmo tempo ele é o defensor, né, da diversidade e das práticas religiosas. Então é nesse sentido. Bom, vamos ver o que mais a gente pode destacar aqui. Então eu queria destacar agora, né, de que forma também essa estratégia ela redunda também em votos, né, para os candidatos, né, e principalmente os candidatos evangélicos. E as consequências dessas ações, né, como eu falei, muitas vezes revelam assim, o desprezo pela laicidade, né? Muitas vezes aumenta a discriminação ou aumentam, né, a discriminação contra grupos não evangélicos e comprometem, como eu falei, o diálogo interreligioso, né? Então, esse projeto político-religioso para a sociedade, ele pode ser bom, né? Mas ele também pode trazer essas consequências de aumentar mais a discriminação, né, contra grupos não evangélicos e também, como eu falei aqui, comprometer aí a unidade, o diálogo, a conversa com outros grupos religiosos, uma vez que você entende que a sociedade tem que ser estabelecida a partir desses valores evangélicos, né? Valores somente cristãos. Bem, pessoal, de uma hora para outra a gente começou a perceber que as igrejas elas começaram a se comportar como palanques políticos, né? A partir de 2018, essa aliança entre igrejas evangélicas e política no Brasil, ela se tornou mais evidente, mais forte, né? Claro que anterior a esse período já havia um movimento que sempre buscou o apoio das igrejas, né, em época de eleição, mas nada se compara ao que ocorreu no Brasil de 2018
em diante. A gente percebe, né, ou percebia que em outras épocas, né, os apoios das igrejas e dos seus líderes aconteciam de forma mais discreta, às vezes até envergonhada, constrangida, né, porque eles entendiam que a igreja não era esse espaço, né? Não era um espaço adequado para a discussão política. A política sempre foi vista pela maioria das igrejas evangélicas conservadoras como espaço profano, né? Mas, de um momento para outro, a política passa a ser vista como um instrumento divino para a mudança da realidade. E isso é um salto muito grande dentro das igrejas evangélicas, né? A gente vai ver mais na frente que isso acontecia muito mais dentro de grupos considerados progressistas relacionados à Igreja Católica e também a evangélicos de missão ou histórico, mas não nas igrejas evangélicas pentecostais ou neopentecostais. Então isso foi um salto, né? Você transformar a política como um instrumento de mudança da realidade. E essa forma de enxergar a política como instrumento de transformação social era muito comum, como eu falei, nos movimentos políticos e religiosos mais progressistas, né? Da Igreja Católica e de algumas igrejas ligadas ao protestantismo histórico. Mas agora os evangélicos conservadores, né, também pensam da mesma maneira, né? Só que eu entendo que aqui há um objetivo diferente, né? Eles retiram, né, retirando a política do ambiente profano e transformando em instrumento sagrado e espiritual. Então, as igrejas conseguiram mobilizar, né, e convencer os seus adeptos, os seus fiéis, os seus os crentes, né, a verem a política como esse grande instrumento de transformação social e que poderia ou que poderá contribuir para que os valores cristãos sejam estabelecidos na sociedade. Ou seja, somente a conversão da pessoa não é mais suficiente para transformar a sociedade, né? E essa ideia de conversão no mundo evangélico ela é muito forte, porque parte do pressuposto que a gente muda a sociedade na medida em que você vai convertendo pessoas e as pessoas sendo convertidas e transformadas, elas também transformam a sociedade. Então, é o indivíduo transformado que transforma a sociedade. Só que agora os evangélicos tradicionais perceberam que é possível aliar as duas coisas, né? É possível ter uma pessoa convertida que transforma a sociedade e, ao mesmo tempo, essa pessoa convertida usa usa o instrumento político para transformar a sociedade. Então, aqui no Brasil, tanto na eleição presidencial de 2018 quanto na de 22, a maioria dos evangélicos resolveu apoiar o presidente Jair Bolsonaro. E ele conseguiu formar uma base de apoio que envolveu principalmente os evangélicos, os militares, os empresários, né? E o pessoal do agronegócio. Veja, eu não estou dizendo que isso é ruim, até porque todos os candidatos eles buscam apoio, né, em grupos. Então não é nenhum problema que um candidato tenha apoio de igreja, de empresários, de militares. Não há nenhum, em princípio, não há nenhum problema nisso quando você busca apoio em grupos, né? Porque a política se faz dessa maneira, buscando apoio em grupos que você possa representar
os seus anseios e mais ainda os anseios, mais importante, aliás, representar os anseios da sociedade, não de grupos específicos. Então, eles tinham em comum uma pauta conservadora. O que a gente começa a perceber é que esses grupos, eles têm ou tinham em comum uma pauta conservadora, né? Que é aquela pauta relacionada às questões dos costumes e a defesa de uma economia liberal. Então essas duas coisas caminhavam aí juntas. E especificamente no que se refere aos evangélicos, o ex-presidente conseguiu o apoio das igrejas que possuíam, né, ou que possuem o maior número de fiéis, né, que são as igrejas pentecostais e as igrejas denominadas neopentecostais, né? Mas também houve apoio de igrejas denominadas de históricas, mas claro que o maior apoio veio, né, desses dois grupos que eu falei. Isso é importante porque no censo demográfico de 2010, os evangélicos representavam 22% da população, né? Bom, agora esse número provavelmente já cresceu, né? Porque nós tivemos aí um novo censo em 2020. Eu não estou ainda aqui com os números atuais, mas há quem defenda que isso deve ter chegado a 30% e até 35% da população. Então, eu tenho aqui uma pesquisa do Datafolha de 2022, né, por exemplo, que mostra que no nível nacional, 49% dos entrevistados se dizem católicos e 26% evangélicos. Se isso for verdade, então já houve de fato uma diminuição do número de católicos, daqueles que se declaram católicos, e houve um aumento aí daqueles que se declaram evangélicos. Mas essa aqui é uma pesquisa específica aqui do Datafolha, né? Não é ainda do censo, mas já demonstra aí um crescimento. Então, os candidatos, sabendo disso, buscam apoio, né, nos grupos expressivos, né, que podem fazer diferença nas eleições. E, ao mesmo tempo, os evangélicos também têm interesse porque viu no candidato uma pessoa que poderia expressar ali o seu projeto, né, político para a sociedade. Então, o candidato, nesse caso, ele adotou um discurso, né, que tinha como lema Deus, Pátria e Família. Então a gente começa a perceber aí já essa relação com o que a gente chama dos costumes, né? Deus, Pátria e Família. E a gente viu aí que a maioria dos candidatos que se identificavam, né, com o ex-presidente, eles também, né, fizeram referência, né, ao presidente através desse tema, né, desse lema, né, Deus, Pátria e Família. Então isso foi sendo reproduzido também pelos outros candidatos que apoiavam, né, aí o ex-presidente. A gente também percebeu que o ex-presidente costumava iniciar ou encerrar o seu discurso com o seguinte lema: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, nessa mesma linha também era muito comum a gente ouvir o presidente citar um versículo muito conhecido no mundo evangélico, que é o versículo que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja que quando ele traz esses temas, esses lemas, né, além de ser uma peça de marketing, também tinha como objetivo desenvolver um sentimento nacionalista religioso. Eu chamo de nacionalista religioso, né? Então é uma fala, né, com lemas contundentes, né, que foram reproduzidos por todos os candidatos, né, e que representa bem aí essa linha que eu falei
dos costumes, né, que o presidente adotou e também que vinha ao encontro dos interesses dos grupos evangélicos. Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Esse assunto continua no próximo vídeo. Não perca. Até lá.